E aí, gente? Estão sabendo que vou lançar um filme aqui? Gente, é só zoeira, tá? Não vou lançar nenhum fan-filme aqui não ainda. Essa aqui foi ideia de um dos inscritos. Mas deixando isso de lado, hoje vou fazer uma lista dos personagens mais fortes da franquia. O suficiente para derrotarem Toby e como cada um pode fazer isso. Oi, gente! Sou Alex e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Ou melhor, pra lista, que além de tá legal, tem muita coisa que vocês não tinham percebido e eu vou acabar clareando vossas cabeças. E no final vou dizer quem faria parte da minha liga. Daniel. Começando do mais fraco nível, temos Daniel. E por que ele é o mais fraco? Porque ele simplesmente não tem nenhum conhecimento do Coven, de magia e nenhuma expertise em armas e treinamento tático. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. Então, bora pro próximo nível. Kate e Christy. Adultas. Por incrível que pareça, as irmãs seriam as segundas mais fracas para derrotar o Toby. Gente, eu estou falando de Kate e Christy na fase adulta, que já sofreram toda uma influência e que mesmo que se rebelassem contra Toby, não ofereceriam quase nenhum perigo para Toby, porque o acordo já foi cumprido com Hunter. Mas, você deve estar se perguntando. Alex, mas é a questão dos dons. Sim, Kate e Christy são importantes para Toby por conta também de seus dons. Mas Christy tem o dom de poder viajar no tempo, o que não pode ser mais usado por Toby. Porque imagina só se Christy criança tivesse acesso às memórias de Christy adulta. O plano do Coven ia desmoronar tudo. Por isso que ela é morta. Ela foi descartada porque já tinha uma Christy em 1988, fazendo tudo o que o Coven pedisse, e era melhor que essa Christy não fosse induzida a qualquer tipo de rebelião. Por outro lado, se Kate se revoltasse já adulta e integrada ao Coven, ela poderia representar um risco para o Coven? Sim, gente. Mas ela sofreu lavagem cerebral por anos. Seria bem difícil isso ocorrer. Além disso, o dom de Kate é proteção. Ela iria proteger Hunter dentro das diretrizes do Coven. E é claro que isso pode ser redirecionado para o bem. Mas nesse caso, gente, eu acho muito difícil. Se sim, Kate poderia ficar entre os 4 primeiros níveis de poder. Mas acho difícil. O Dennis está um nível acima porque ele, por conta própria, descobriu algumas coisas do Coven. E poderia ter investigado um pouco mais e separado Kate e Christy de Toby. Ele estava num momento crucial em que uma atitude mais inteligente poderia ter salvado todo mundo. O cara percebeu que o Coven só era de bruxas, mas não percebeu que na família de sua mulher tinha 0 homens, e que, sem explicação, eram podres de ricos e tinha uma foto na casa de Louis que era semelhante às fotos que ele encontrou no livro que falava das parteiras. Se ele tivesse se ligado disso tudo, poderia ter salvado todo mundo. Então, além de conhecimento tático e de magia, faltou um pouco de inteligência. Por isso, Dennis está no nosso 12º degrau. Julie. Pega tudo que o Dennis é e adiciona o fato dela ser a mãe de Kate e Christy. Se ela tivesse tido um filho homem, isso poderia ter salvado todos também. Ah, Alex, você me diz, mas não iria derrotar Toby. Na verdade, sim, porque Toby não teria acesso a Hunter, e Hunter é importante para o seu plano de conseguir um corpo físico por conta da data de nascimento. Ou ele teria que mudar os planos ou estaria derrotado. Mika... Gente, eu sei que o Mika não tem nenhum conhecimento de magia, de luta ou algo do tipo que possa ajudá-lo a enfrentar o Toby e as parteiras. Pelo contrário, ele tem muita burrice. Na verdade, Micah se tornar perigoso para Toby e seus interesses, porque ele poderia tirar a influência de Toby sob Kate. A gente deve se lembrar que Toby foi para Christy por conta do ritual que a família de Christy fez. Assim, se Micah tivesse tomado atitudes mais prudentes, como o próprio professor Federic falou como não ter qualquer tipo de contato com a entidade e procurado ajuda mais especializada, poderia ser que Toby ficasse sem saída.
Isso, no mínimo, ia atrasar os planos do Coven. E imagina se com a ajuda especializada, Katie e Christie descobriram tudo do seu passado já no primeiro filme? Muito estrago poderia ser sanado aí. Arista. Simika não tem habilidade nenhuma. Arista tem mais que isso. Ela tem até uma intuição de que algo ruim estava acontecendo. Os conselhos que ela deu pro Jesse foram muito bons e seria melhor se ele tivesse os seguido. Mas um ponto é que o conhecimento de Arista não é específico para lidar com a criatura. Ela até se refere a ele como espírito mau, sendo que a gente sabe que não é. Ela faz um ritual para livrar Jesse de Toby e ele falha, porque é o remédio errado para a doença errada. Por isso que ela não tem uma classificação muito alta de poder. E por esse mesmo motivo, eu coloco ela empatada com... Martini, bom, gente. Nem precisa explicar muito. As habilidades e conhecimentos de ambas são semelhantes. Até a origem delas é semelhante. Então, bora pra próxima. Hunter e Layla, Katie e Christie, crianças. Gente, eles aqui. Eu diria que são como se fosse o rei do jogo de xadrez do Toby. São peças que, se ele perder, é derrota na certa. Mas, ao mesmo tempo que são peças muito importantes, são peças que não sabem se defender muito bem. São facilmente influenciáveis por Toby, devido à inocência e outros fatores. Por isso que uma revolta delas contra Toby é improvável se movidos por conta própria. Então elas ficam na 7ª posição porque perdem para Proby, seguindo o mesmo raciocínio. Pega tudo que as crianças anteriores são e adiciona conhecimento. Robbie se torna mais poderoso do que Katie e Christie, crianças. E Hunter e Layla, por conta de seu conhecimento. Você pode dizer que Katie e Christie, crianças, sabem muito do Coven. Mas Robbie parece saber bem mais. A gente viu que ele detém o conhecimento de objetos e magia. Ele, com aquela pouca idade, já performou rituais e tal. Então ele é bem perigoso para Toby. Mas, pelos mesmos fatores que falei antes, é difícil ele se rebelar. Jesse tem tudo que Robbie tem, exceto que o conhecimento, que é bem menor. Mas ele já é rebelado. Tem momentos que ele tenta se livrar de Toby. Ele investiga sobre as parteiras e tudo, mas é claro que à medida que ele tenta fazer isso por conta própria, isso piora a situação, deixando ele cada vez sob domínio de Toby. Oscar tem tudo que Jesse tem. A diferença é que ele conseguiu ter um pouco de lucidez. Parece que Oscar, mesmo sob influência, ainda tentou impedir os planos do Coven. Esse cara possui uma mega resistência à influência de Toby, conhecimento, e ainda conseguiu matar uma das bruxas, o que acabou gerando tempo para Jesse, pois ao contrário de Oscar, que logo após completar 18 foi para casa da bruxa Ana e se aliou ao Coven, como Arturo explicou, Jesse, nesse período, começou a sentir seus poderes e se divertir com eles. Era para Jesse, nesse período, estar já com o Coven, mas Oscar atrasou o plano delas matando Ana. Já tinham parado para pensar nisso? Se não, deixe seu like e inscrição, porque duvido um outro canal do YouTube falar dessa franquia aqui com tanta riqueza de detalhes. A sua inscrição vai me deixar muito feliz. Continuando, Alex. Se eu fosse montar uma liga para derrotar Toby, Oscar estaria nela, e a Alex também. Aí você pode me dizer. Alex, mas você não possui nenhum conhecimento sobre o Coven, nenhuma habilidade de luta e tal? Verdade, mas a intuição de Alex é muito forte. Além de que ela parece que, no decorrer do filme, tem uma espécie de proteção. Toby tentou encará-la umas 3 vezes no filme e não conseguiu. Sem falar na inteligência, Alex escapou 2 vezes da morte usando o cérebro. Por esses motivos, ela está numa posição tão alta. Arturo pensa em alguém que tem conhecimento de magia, teve um irmão que se afundou no Coven, possui conhecimento de lutas e armas e é chefe de uma gangue local. Esse é Arturo, senhores. Arturo possui conhecimentos por conta de sua proximidade com o Coven e com Ali Rey. A gente deve lembrar que ele tem o contato dela, inclusive no final deletado de Marcados, que já fiz vídeo aqui. Ele derrota Toby, separando-o de Jesse e queimando-o. Arturo possui tudo para poder derrotar Toby.
Só faltou um pouco mais de inteligência. Ele poderia ter chamado um exército inteiro no final de Marcados pelo Mal. É uma pena. Agora, o primeiro lugar. O personagem que mais pode derrotar Toby. Quem você acha que é? Já tem um nome? E se sim, depois comenta aí se acertou. A Lee Ray. Ela, além de ter vivência próxima com o Toby, ter sentido na pele o que é o Toby. Tem contatos importantes como a Martini, tem recursos financeiros herdados do pai, possui amplo conhecimento de magia e pode ser que até de armas, pois ela pode ter pego isso de Arturo. Claro, gente, que tô falando da Ali de Marcados pelo Mal, a versão 2006 do segundo filme não tem metade dessas habilidades. Então, minha liga para derrotar Toby seria Oscar, Alex, Arturo e Ali Ray, e talvez Martini. E então, gente, que acharam? Curtiram? Comentem e deixem o like e a inscrição. Dá o maior trabalho produzir esse tipo de conteúdo único em todo o YouTube para vocês. No mais por hoje é só, gente. Até! And then he'll go back to normal. But he won't be Jesse anymore.